Bom, agora a gente vai compor a mesa aqui com os nossos candidatos. Queria chamar em primeiro lugar a Diana Assunção. A Diana é trabalhadora da Faculdade de Educação da USP, fundadora do Pão e Rosas, dirigente nacional do MRT, foi diretora do Sintusp por 6 anos e é a nossa candidata a deputada federal nas eleições desse ano pelo MRT. Queria chamar também o companheiro Marcelo Pablito, que é trabalhador do Bandejão da USP, dirigente nacional do MRT, fundador do Quilombo Vermelho, fundador também da Secretaria de Negros e Negras do Sintusp, atual diretor do Sintusp e é nosso candidato a deputado estadual nas eleições desse ano aqui em São Paulo. Vou passar a palavra primeiro para Diana. Alô. Bom, gente, boa tarde a todas e todos. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio nessa atividade. Estou muito contente da gente estar lançando essas candidaturas ao mesmo tempo do lançamento da Casa Operária Olavo Hansen aqui no Rio Pequeno. Foi o bairro que mais fortaleceu a nossa campanha em 2016, quando a gente lançou a candidatura para vereadora aqui em São Paulo também. E também estou muito feliz de poder lançar essa candidatura e fazer uma campanha junto com o meu inseparável companheiro de luta, Pablito, com quem eu divido um projeto de militância em comum já há mais de 10 anos, na luta por uma sociedade sem opressão e sem exploração. Bom, como a Letícia apresentou, eu sou candidata a deputada federal pela chapa nacional do Movimento Revolucionário de Trabalhadores, como a Maíra também explicou, junto com outras companheiras e companheiros, através de filiação democrática pelo PSOL, a quem eu também agradeço por nos conceder a legenda, frente a toda a restrição que tem nesse processo eleitoral, para que a gente possa defender as nossas próprias ideias. Nessa empreitada, a gente está sendo acompanhada de centenas de companheiros e companheiras do MRT, do Grupo de Mulheres Pão e Rosas, da Juventude Faísca, do Quilombo Vermelho, do Movimento Nossa Classe e tantos outros trabalhadores, jovens e mulheres que também estão presentes aqui hoje. Bom, algumas companheiras, alguns companheiros já colocaram um pouco aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer com muita força é que essas eleições, para além de todos os aspectos que já foram colocados, são eleições para aprofundar o golpe institucional que ocorreu em 2016. Nesse momento, o Judiciário e a Lava Jato querem escolher a dedo quem vai ser o próximo presidente, com o objetivo de continuar os ataques do governo Temer. Ou seja, utilizam um punhado de juízes eleitos por ninguém, vários dos quais com 1.001 laços com os Estados Unidos, e que ganham muitas vezes mais de 100 mil reais por mês numa verdadeira farra de auxílio moradia, como a gente viu os escândalos aí nos últimos meses. Então, é uma eleição que é tutelada pelo Judiciário e que vem para descarregar com mais força a crise econômica sobre as costas dos trabalhadores e do povo. Isso ficou mais escandaloso ontem, inclusive, quando até mesmo a ONU se pronunciou contra o veto ao Lula, como candidato, e inclusive nos jornais saíram informações de que os juízes teriam dito que essa decisão não tem nenhum, que essa posição da ONU não tem nenhum efeito, seria uma posição similar a uma posição de reunião de condomínio, ou seja, numa declaração escandalosa do que é essa democracia dos ricos e dos juízes aqui no Brasil. E no debate que teve ontem na Rede TV, todo mundo pôde ver que não teve a participação do Lula e ninguém denunciou essa situação, nem mesmo o PSOL. A gente não apoia o voto no PT, ao contrário, inclusive, a gente remarca muito fortemente que o PT abriu caminho ao golpe institucional quando ele começou a governar com a direita, assumiu os métodos de corrupção próprios do capitalismo e também atacar os trabalhadores, principalmente nos momentos de crise, como que o governo Dilma teve em 2015. Mas a gente é contra essa prisão arbitrária do Lula e a gente é intransigente na defesa do direito do povo decidir em quem votar. Isso porque a gente sabe que estão todos unidos por esses ataques.
Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, Marina Silva. Também o PT e o Ciro Gomes, que criticam os ataques mais duros da direita golpista e prometem, inclusive, com estímulos, supostos estímulos ao crescimento econômico, equilibrar as contas do Estado. Eles sequer prometem manter direitos, e sim retirar menos direitos, além de falarem de privatizações que seriam menos entreguistas ao capital estrangeiro, né? Mas se a gente for pensar que, se quando a economia não estava tão mal, a Dilma colocou no Ministério da Fazenda um banqueiro, reduziu o direito ao seguro-desemprego e liberou parte da privatização da Petrobras para seguir pagando essa dívida pública, por que a gente vai acreditar que com a crise que a gente vive agora, que é bem mais grave, vai ser algo diferente? Não dá para acreditar. Então, nesse sentido, companheiras e companheiros, escolher o chamado mal menor, que muita gente está falando aí, né, um mal menor que prometeria crescimento transferindo dinheiro dos nossos impostos aos capitalistas, significa, na prática, escolher que a gente vai pagar a conta quando faltar esse dinheiro. E está faltando, já está faltando esse dinheiro, né? Então, nesse ponto, pagar a conta da crise, tanto os golpistas da direita, quanto essa oposição progressista, né, que se chamam de oposição progressista, terminam se unindo. Juram que vão honrar os compromissos do Estado com os capitalistas, mesmo sabendo que isso implica sacrificar os interesses da maioria, né? Ou seja, e o maior de todos esses compromissos é a dívida pública, que anualmente transfere R$1 trilhão do dinheiro público para o bolso de banqueiros e investidores milionários. Só para que a gente tenha uma ideia, porque pouco se fala da dívida pública, né, desse verdadeiro roubo à população. Para que você tenha uma ideia, o governo Fernando Henrique gastou quase 6 trilhões com a dívida. O governo Lula, mais de 7 trilhões. O governo Dilma, quase 8 trilhões. E o governo golpista do Temer, até o momento, mais de 3 trilhões. Um valor, companheiros, que a cada ano é equivalente a 200 vezes o orçamento anual da Universidade de São Paulo. É equivalente a 220 mil escolas, a 1.500 hospitais de alta qualidade, ou a 5 milhões de moradias populares. E esse é um roubo que sai de impostos e cortes, além de novas dívidas para pagar as antigas. E é por isso que ela não para de crescer. Hoje ela é inclusive de 5,5 trilhões. Abolir essa fraude dos banqueiros internacionais é a única forma de atender às demandas populares. Todo o resto é pura demagogia eleitoral. Por isso, todos os candidatos que defendem o pagamento dessa dívida, desse roubo, e que defendem a lei de responsabilidade fiscal, estão comprometidos com essa agenda de ataques que vai começar com a reforma da Previdência. Por isso, a gente também critica o próprio PSOL por ter assinado o manifesto Unidade para Reconstruir o Brasil, ao lado de partidos burgueses como o PDT, como o PSB, além do PT e do PCdoB, aonde está essa defesa dessa lei de responsabilidade fiscal e do próprio pagamento da dívida pública. Por isso, a gente, a partir das nossas candidaturas, chamamos o PSOL a romper com esse manifesto e passar a defender o não pagamento da dívida pública. E é por tudo isso, companheiros e companheiras, que a gente também não pode ter ilusões que essas eleições vão resolver todos os problemas, porque não vão, como alguns companheiros aqui já falaram. Para encarar tarefas como o não pagamento da dívida pública, assim como a estatização de todas as empresas privatizadas sob o controle dos trabalhadores e usuários, para acabar com a corrupção, para, inclusive, defender até o final o direito do povo decidir em quem votar, a gente não adianta só mudar os jogadores, é preciso mudar as regras do jogo. É por isso que nós do MRT também consideramos que é necessário lutar por uma Assembleia Constituinte livre e soberana, imposta pela força da nossa mobilização, que poderia, inclusive, diante dessa democracia dos juízes, dos ricos, defender que esses juízes sejam eleitos, que os julgamentos de corrupção sejam por júri popular e que todo juiz e todo político ganhe o mesmo salário que uma professora. E companheiras, em particular as companheiras mulheres, nessas eleições
eu não poderia deixar de falar disso também, com muita força, depois do que foi a Primavera Feminista, das paralisações internacionais de mulheres no 8 de março, do movimento Nenhuma Menos, das grandes marchas contra Donald Trump nos Estados Unidos e da Maré Verde na Argentina, a gente vai ver muitos e muitos candidatos e candidatas falando que é necessário que as mulheres estejam no poder. E é um fato que o parlamento e as empresas são um reflexo de uma sociedade patriarcal, onde tem menos mulheres, né, nos postos mais altos. Mas o que significa mulheres no poder? Acho que a gente precisa analisar isso. E para fazer essa análise, queria pegar um dado da revista Forbes, que anunciou quais são as mulheres mais poderosas do Brasil hoje, né? E quem são essas mulheres? Carmen Lúcia, presidente do STF, que foi um pilar fundamental do golpe institucional. Rosa Weber, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que está na linha de frente de impedir o direito do Lula a ser candidato. Luísa Trajano, presidente do Magazine Luiza. Milu Vilela, do Itaú. Ana Tereza Borsari, diretora-geral da Peugeot. Denise Pavarina, diretora executiva do Bradesco. Essas mulheres no poder, elas têm patrimônios de milhões e bilhões de reais. E existem outras mulheres também que representam os 30% de cota feminina dos partidos da ordem, como em São Paulo, onde 3 candidatas a vice-governadora são policiais militares, parte do aparato repressivo do Estado, comprometidas com a defesa da ordem do capitalismo, e aqui em São Paulo vão defender manter a rota na rua para assassinar a juventude negra aqui em São Paulo. Na presidência também tem algumas dessas mulheres que são consideradas poderosas nas candidaturas a presidente. Ana Amélia, que é vice do Alckmin, representante da oligarquia reacionária do Rio Grande do Sul. Cátia Abreu, vice do Ciro Gomes, mais conhecida como a Motosserra de Ouro, amiga do agronegócio. Marina Silva, candidata a presidente, que foi apoiadora do golpe institucional, fiel representante do chamado ecocapitalismo, que vai continuar desmatando as florestas, inclusive, porque vai precisar consumir os recursos naturais para manter os lucros. Inclusive, ontem no debate, a Marina enfrentou o Bolsonaro durante 1 minuto na TV. 1 minuto de enfrentamento ao Bolsonaro, dizendo que ele não sabe o que é ser uma mulher. Durante todo o resto do tempo da Marina Silva, ela fez o contrário. Não enfrentou o golpe institucional porque foi parte do golpe institucional. Então não adianta saber o que é ser mulher, se no final das contas apoia um golpe como esse que está acontecendo, que retira o direito das mulheres e também se coloca contrária ao direito das mulheres decidirem sobre o seu próprio corpo, como a questão do direito ao aborto. Então, de que adianta, né? Enfrentar durante 1 minuto o Bolsonaro na televisão, se toda a política está a serviço de manter os ataques e a agenda de ataques desse governo golpista. Bom, e, enfim, um panorama das mulheres no poder hoje no nosso país. Inclusive, vale relembrar também que a própria Dilma Rousseff foi apresentada pelas feministas do PT como um grande avanço na luta das mulheres, mas, na realidade, além de ter feito tudo isso, que a gente que eu expressei anteriormente, de abrir espaço para a direita, também terminou atacando os trabalhadores e não legalizou o aborto no seu governo. Não é uma representante da nossa luta. E o que todas essas mulheres no poder têm a ver com a gente? Nada. Nada. São mulheres milionárias, são mulheres que têm interesses de outra classe. A gente é parte do mesmo gênero feminino, mas todo o resto nos separa profundamente. Fazer demagogia com as mulheres, dizendo que as mulheres devem ir ao poder, quando estão falando de empresárias, de mulheres burguesas, de mulheres comprometidas com outra classe, é para jogar a nossa luta no lixo e impedir um real avanço da luta das mulheres. É típico de quem defende uma igualdade nos marcos do capitalismo. Hoje, mundialmente, são 8 bilionários em todo o mundo que detêm 50% da renda mundial. Então, possivelmente, esses que defendem a suposta igualdade poderiam defender que desses 8 bilionários homens fossem 4 bilionárias mulheres. E aí a gente alcançaria a igualdade, ignorando por completo que 70% da população pobre no mundo inteiro são mulheres. Dessa maneira, companheiras e companheiros, a representatividade, a tão falada representatividade, é transformada em instrumento de dominação de classe capitalista nessa sociedade. Por isso, nós,
do Pão em Rosas, que levantamos um feminismo socialista, a gente fala com todas as letras. Não somos uma no poder, somos milhares nas ruas, lutando pelos nossos direitos. Somos as mulheres trabalhadoras, as mulheres negras, as mulheres operárias das fábricas, as terceirizadas, as jovens estudantes, as trabalhadoras domésticas, as donas de casa, as desempregadas, as mulheres que morrem por abortos clandestinos, as que são assassinadas, as que são revolucionárias e querem mudar essa sociedade pela raiz, como nós. A serviço dessas mulheres é que está a nossa candidatura. Do poder, sim, mas de toda uma classe trabalhadora que é cada vez mais feminina. Que em São Paulo tem não somente o rosto de mulher, mas o rosto de mulher negra e o rosto de mulher nordestina. Das mulheres que vieram dos seus estados, no nordeste do país, em busca de emprego e tem o sangue e o suor arrancado pelos empresários e pelas empresárias do estado de São Paulo. E é por isso que a gente quer com muita força ecoar a luta das mulheres na Argentina, que deram um grande exemplo pelo direito ao aborto, apesar do Senado impedir esse direito elementar. A lição da força nas ruas, de que só com a mobilização a gente vai conquistar direitos, ficou muito forte. E a gente tem orgulho de ser parte do Pão em Rosas, que na Argentina teve na linha de frente dessa batalha e que agora segue uma grande luta pela separação da igreja e do Estado. Por isso, a nossa campanha ela vai vir para denunciar que as mulheres negras ganham 60% a menos que os homens, que a terceirização tem rosto de mulher, que as trabalhadoras grávidas e lactantes vão trabalhar em lugares insalubres por causa da reforma trabalhista, que as operárias sofrem cada vez mais com a ditadura patronal nas fábricas, que as mulheres negras nos bairros, como aqui no Rio Pequeno, perdem seus filhos pela violência policial, que são 4 mortas por dia por aborto clandestino e dessas são 3 negras, vão enfrentar o reacionarismo das cúpulas das igrejas e exigir o direito ao aborto, o direito à maternidade, o direito à nossa sexualidade. Para isso, a luta contra a opressão, as mulheres deve estar unida à luta contra a exploração capitalista, numa aliança entre mulheres e a classe trabalhadora, na qual nós, mulheres, já somos maioria e podemos ser linha de frente das próximas batalhas. Então, companheiras e companheiros, eu queria convidar todas e todos para construir com a gente essa campanha, convidar as mulheres, inclusive, para estarem na linha de frente da campanha com a gente e construir junto com o Pão em Rosas, o Encontro Nacional do Pão em Rosas, que a gente vai fazer no dia 22 de setembro, porque a gente precisa lutar junto por essa perspectiva revolucionária anticapitalista e essa candidatura, minha candidatura do Pablito, não faz sentido sem a força de vocês, e especialmente das mulheres. Obrigada. Passar a palavra para o Pablito. Não, boa sorte, né? Não, boa tarde, companheiras, companheiros. Eu acredito que conheço a maioria dos companheiros que estão aqui. Meu nome é Marcelo, o pessoal me chama de Pablito, né? Marcelo Pablito. Eu sou trabalhador do Bandejão. Trabalho na USP há 13 anos e sou militante do Movimento Revolucionário de Trabalhadores. Eu queria fazer uma saudação especial, companheiros. Primeiro, agradecer a presença de todo mundo que está aqui no final de semana. Alô? Primeiro, eu queria agradecer a presença de todo mundo, todas e todas que estão aqui no final de semana, participando dessa atividade junto com a gente. Eu queria ver vários companheiros aqui, companheiras da USP, de várias unidades. Queria fazer uma saudação especial às trabalhadoras e aos trabalhadores da USP que estão presentes aqui na atividade hoje, porque são companheiras e companheiros que dividiam com a gente muitas lutas aqui na Universidade de São Paulo, em defesa da educação, em defesa da saúde, né? Foram várias batalhas que os trabalhadores da USP deram um exemplo de combatividade, deram exemplo de solidariedade a outras categorias, como foi citado aqui os metroviários, mas há várias lutas que aconteceram no nosso país. Nós temos orgulho de poder dizer que a nossa categoria se colocou sempre como uma trincheira
a serviço da luta da classe trabalhadora no nosso país. É uma categoria que sempre esteve à frente de enfrentar os ataques do governo, seja agora com esse governo golpista do Temer, seja durante os 13 anos do PT. Os trabalhadores e trabalhadoras da USP cerraram fileiras para enfrentar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, demonstraram grandes exemplos de organização democrática no seu local de trabalho, como foi no ano passado, com a greve geral, em que nós organizamos aqui na Zona Oeste uma importante ação contra a reforma trabalhista e que era parte de um entusiasmo, de uma energia da classe trabalhadora que só não derrotou o governo Temer por conta, pessoal, da traição que as centrais sindicais naquele momento cumpriram, como a Força Sindical, como a CUT, a CTB, a UGT, que frearam e traíram a luta dos trabalhadores. Então eu queria fazer uma saudação especial a essas companheiras e esses companheiros. Queria saudar também algumas das companheiras terceirizadas que estão presentes aqui nessa atividade, companheiros. Com essas mulheres, na sua maioria mulheres negras, nós tivemos também o orgulho de poder dividir o sorriso e lágrimas também nas lutas que a gente teve que travar aqui na USP contra a superexploração capitalista que impõe que essas mulheres vivam numa condição miserável de trabalho, que andem todos os dias com a cabeça baixa, mas que se levantaram mais de uma vez nas batalhas da DIMA, na batalha da BKM, da Egilimp, da União, da Faísca, de várias lutas que nós travamos juntos, denunciando a superexploração capitalista, mas também defendendo a igualdade salarial entre trabalhadores efetivos e terceirizados e a efetivação de todos os trabalhadores terceirizados sem a necessidade de concurso público, companheiros. Foi a partir de uma dessas greves que nós levamos até o outro lado do país, em Jirau, quando os operários da construção civil estavam lutando contra as condições miseráveis de trabalho. Foi a partir de uma dessas greves que nós mandamos uma carta àqueles companheiros do outro lado do país, apoiando a sua luta e dizendo que nós somos uma só classe em uma só luta. Queria fazer uma homenagem e uma saudação especial a uma companheira que infelizmente não pôde estar aqui, porque nós a perdemos nessa última semana, a companheira Cleusa Reis, que foi minha companheira de trabalho no Bandejão durante vários anos, com quem eu dividi a rampa na hora de servir a comida, com quem eu dividi muito trabalho duro dentro do Bandejão da USP, mas com quem eu dividi também muitas alegrias, e que infelizmente só não pôde estar aqui, porque acabou falecendo no início dessa semana. Queria deixar uma homenagem especial à companheira Cleusa e a todos os meus companheiros de trabalho no Bandejão, alguns que estão presentes aqui, dizendo que a memória da Cleusa, o seu sorriso, a sua luta, que vinha inclusive durante os finais de semana, na nossa última greve, com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com o seu companheiro trabalhador do Bandejão como eu, trazendo seus filhos até o cachorro para participar dos piquetes, é parte do que nós vamos carregar para sempre e é parte do que nós vamos levantar na nossa campanha. Vamos manter viva a memória da Cleusa e de todas as trabalhadoras, guerreiras negras como ela, que apesar de toda a luta, de todo o sacrifício, mantinham de pé um sorriso para poder combater toda a humilhação, todo o assédio moral que a gente passa todos os dias no trabalho. Cleusa presente. Companheiros, eu queria saudar, eu não sei se todos aqui conhecem, mas eu queria saudar também cada uma das jovens e dos jovens estudantes que estão aqui nessa atividade. Muitos companheiros talvez não conheçam, mas são estudantes que estão lado a lado e participaram em todas as lutas junto com os trabalhadores, acordando de madrugada, passando frio, passando chuva, e muitas vezes, inclusive, quando nossos próprios companheiros,
às vezes pelo desespero, pela dificuldade das batalhas, tremiam, fraquejavam, desconfiavam da sua luta, da sua força, podiam olhar para o lado que iam ter estudantes da Juventude Faísca, organizando fundo de greve, participando com a gente de cada manifestação e injetando energia revolucionária para que os trabalhadores recuperassem a sua confiança nas próprias forças e seguissem em frente, mesmo com o desconto dos salários, mesmo com a humilhação das chefias, mesmo com os golpes que a gente sofria do governo e da imprensa, tentando parar a nossa luta. Várias dessas companheiras estavam lado a lado com a gente, vários desses estudantes estavam lado a lado com a gente e lutaram dentro da universidade. Arrancaram no ano passado, companheiros, uma conquista que foi implementar as cotas raciais naquilo que sempre foi um bastião do racismo e do elitismo no nosso país, que é a Universidade de São Paulo. E seguem batalhando hoje pelo fim do vestibular, para que os filhos da nossa classe possam estudar numa universidade como a USP. Seguem batalhando por uma universidade, como foi dito aqui pela Odete, a serviço não dos interesses dos patrões, do lucro dessa classe dominante, maldita que nos explora. Batalham para que seja uma universidade de cabo a rabo no seu conteúdo e no seu acesso a serviço da classe trabalhadora e do povo pobre. Então eu queria deixar uma saudação a cada um dos companheiros da Juventude Faísca que estão presentes aqui também. Na universidade, pessoal, nessa situação que nós estamos vendo no país, que a Diana já apresentou bastante, a educação e a saúde, elas são duas áreas que são diretamente atacadas pela política de corte de verbas, pelo sucateamento, e também são atacadas por esse saque, por essa drenagem da nossa riqueza para pagar a dívida pública e garantir o lucro dos empresários, o lucro dos banqueiros. Na USP não é diferente, pessoal. Apesar de para fora, a universidade, a reitoria e o governo apresentarem como uma universidade de excelência, a USP, na verdade, vem sendo precarizada, vem sendo sucateada, e cada um desses ataques tem colocado em risco, inclusive, a qualidade da pesquisa e do ensino feita numa universidade como a USP. Nós passamos nos últimos anos por mais de 4.000 demissões. Nós temos setores inteiros que estão fechando, como as creches. Temos lugares de trabalho como o bandejão, onde os trabalhadores trabalham sim, mas à custa de deixar lá a sua saúde, de ter dezenas de trabalhadores que perderam a sua saúde por conta do trabalho exaustivo, repetitivo. Companheiros, eu me envergonho de trabalhar numa cozinha industrial que produz todos os dias mais de 10.000 refeições, companheiros, e ter que trabalhar ao lado de um trabalhador terceirizado que lava a louça, produz a refeição junto com a gente e que é proibido de comer a comida que eles ajudam a produzir todos os dias dentro de uma cozinha industrial da chamada Universidade de Excelência. Essa é a situação que nós passamos na universidade. Avanço da precarização do trabalho, avanço da terceirização, privatização. Eles dizem que tem uma crise, descarregam nas nossas costas, mas não mexem em um centavo de burocratas como o reitor, que assim como os políticos no nosso país, recebem dezenas de milhares de reais e acabaram de aprovar uma lei de elevação do teto dos gastos, do teto dos seus salários, para passar de 21 mil para mais de 30 mil reais. Companheiros, essa é a universidade em que nós vivemos. Nós nos orgulhamos de defender em cada uma dessas lutas, batalhar em defesa do nosso salário, batalhar em defesa das nossas condições de trabalho, mas de que na nossa luta a gente, apesar de todas as dificuldades, encontre força e energia para cada dia seguinte da nossa luta levantar dizendo: não tem arrego. Levantar defendendo com toda a nossa força a educação e a saúde. Por isso é parte da nossa luta defender, por exemplo, o hospital universitário, que é um grande hospital aqui na universidade, uma das maiores unidades de ensino, que atende mais de 500 mil pessoas aqui na Zona Oeste, mas que tem hoje 40% dos seus leitos na UTI,
paralisados por falta de investimento, por falta de dinheiro. Pessoal, enquanto isso, a população aqui do Rio Pequeno, da Vila Dalva, do Sapé, morre na fila dos hospitais sem atendimento médico. Porque é esse o projeto de universidade que a reitoria e o governo querem. Um projeto de universidade para a elite, de costas para os trabalhadores e de costas para o povo pobre. E nós temos o orgulho de poder dizer que a nossa candidatura vai estar a serviço de levar à frente e ser uma expressão, um símbolo político de cada uma dessas lutas que a gente travou junto com várias das companheiras e dos companheiros que estão presentes aqui hoje. Queria dizer também, companheiros, para ir avançando aqui, nós somos parte de um sindicato, de uma categoria que foi muito atacada. A reitoria e o governo, para tentar impedir a nossa luta de avançar, buscou se utilizar de todas as maneiras, da desmoralização, mas da força, da repressão, do corte dos nossos salários, da perseguição aos nossos companheiros ativistas, da demissão de dirigentes sindicais, como o companheiro Brandão, que fez a saudação aqui na nossa abertura. Isso para tentar utilizar de todos os métodos, inclusive de métodos usados antigamente na época da ditadura, que muitos acreditavam que já não existiam mais, com os métodos de espionagem, de intimidação, processos administrativos, criminais, tentativa de todas as formas de impedir a nossa luta de seguir em frente. Hoje, o nosso sindicato tem tantos processos que é difícil acreditar que um sindicato como o nosso, o Sintusp, consiga continuar de pé, continuar defendendo os trabalhadores efetivos e terceirizados, se colocando como um porta-voz das lutas operárias no país inteiro, companheiros. Agora, o que a reitoria, o que o governo, o que os patrões, eles não conseguem entender, não conseguem terminar, não conseguem controlar, é a possibilidade de que a cada greve, a cada luta, a gente possa reabrir, recolocar a possibilidade de que novos trabalhadores, como alguns que estão aqui, abram a cabeça, avancem na sua consciência de classe, avancem na sua organização e que, a partir de cada greve, se deixe plantada uma semente das lutas que a gente vai seguir nos próximos períodos. Isso é o que a reitoria não consegue exterminar, companheiros. A reitoria ela não consegue, mesmo com toda essa perseguição, impedir de a gente poder organizar aqui no Rio Pequeno aquilo que a gente quer que seja uma trincheira para a luta dos trabalhadores de toda a região, como essa casa que nós estamos inaugurando hoje. Ela não consegue impedir que a gente organize, desde as atividades que parecem as mais inofensivas, né? Como o churrasco, um jogo de futebol, o samba que os companheiros do Quilombo Vermelho e do Raça Brasileira daqui a pouco vão organizar, né? Não consegue impedir que a gente tenha esses espaços para poder continuar defendendo as nossas ideias e não consegue impedir que a gente, através das nossas forças, consiga se infiltrar por todos os poros e entrar nos locais de trabalho, não apenas com nossos carros de som, com nossos panfletos, mas invadindo aquilo que eles querem que seja uma coisa que os trabalhadores não ouçam, que seja um lugar onde apenas a burguesia tem voz, onde apenas a igreja, onde apenas outras ideologias têm voz. Nós conseguimos perfurar e entrar por todos os poros, curiosamente com as matérias e com as ideias que a gente defende no Esquerda Diário. Para nós é emocionante saber que nós construímos uma ferramenta como essa, em que o trabalhador mesmo, muitas vezes não podendo levantar a cabeça e falar tudo o que pensa dessa sociedade miserável, está se alimentando da ideologia revolucionária, que está se armando ali de um programa para combater o capitalismo, para combater a exploração. E é a serviço disso que nós construímos essa casa, o Esquerda Diário e as nossas candidaturas. Muitos políticos burgueses, inclusive governantes e até dirigentes sindicais, dentro do próprio Sintusp, muitas vezes querem convencer os trabalhadores, pessoal, de que eles não devem se meter com política. De o que está dado para nós é trabalhar disciplinadamente, cumprindo o nosso horário,
fazendo as nossas funções, mas que na hora de fazer política, quem faz são os patrões, quem faz são os partidos da burguesia, pessoal. E na verdade essa atividade é um convite que nós estamos fazendo a cada um de vocês a subverter essa lógica, a dizer que nós não podemos aceitar esse limite que a classe dominante quer nos impor, e que aqueles que dizem que os trabalhadores só podem fazer lutas sindicais, greves, e deixar para a mão da burguesia fazer a política, na verdade terminam contribuindo para manter essa ordem de exploração em que nós vivemos. Ao contrário, companheiros, nós queremos fazer um chamado a que os trabalhadores oponham à política da burguesia, uma política nossa, uma política de independência de classe, e para combater e destruir esse sistema miserável chamado capitalismo. Por isso, essas candidaturas estão a serviço de organizar a classe trabalhadora, as mulheres, a juventude, os negros, os LGBTs, para confrontar cada uma das variantes burguesas, como Bolsonaro, como Alckmin, como Ciro, como Marina, como Lula ou Haddad, com uma política nossa de independência de classe, que organize a partir dos locais de trabalho uma imensa força, companheiros, que está guardada, que está adormecida, que é a força da classe trabalhadora brasileira, de mais de 60 milhões de homens e mulheres, que, como dizia o Marx no Manifesto do Partido Comunista, se o capitalismo cria uma sociedade de exploração, ele também cria a possibilidade de que aqueles que trabalham sejam os próprios coveiros dessa sociedade miserável. No que depender de nós, companheiros, nós queremos ser esse veneno mortal à exploração, correndo todos os dias nas veias e nas artérias de todos os lugares de trabalho, de todas as artérias do capitalismo. Nos lugares de trabalho, nas escolas e nas ruas. Esse é um dos convites que a gente gostaria de fazer para vocês. Para ir avançando, companheiros, toda essa exploração que a gente vive no nosso país, ela também não está separada do nível de opressão a que nós somos submetidos todos os dias. A Diana já relatou os exemplos das mulheres, que nós vivemos num país onde, infelizmente, todos os dias são mulheres violentadas, são assassinadas, todos os dias. E nós vivemos num país também, companheiros, que é o maior país negro fora da África. É o país para onde foram trazidos a maioria dos escravos negros, foram trazidos para o nosso país. Por isso, até o dia de hoje, o Brasil ele tem 53% da sua população negra. Mas isso não impede que o Brasil seja um país profundamente racista. Profundamente racista. E o racismo, companheiros, se no passado ele foi usado como uma justificativa da escravidão, do comércio de carne humana, da venda e compra de milhões de homens, mulheres e crianças, se ele foi usado no passado para isso, que era ao mesmo tempo uma das maiores aberrações da história da humanidade, e ao mesmo tempo um dos negócios capitalistas mais lucrativos, hoje o racismo ele não acabou. O racismo ele não terminou depois do fim da abolição, pessoal. São inúmeros os relatos que seria pouco tempo para a gente dizer aqui do nível de barbaridade, de brutalidade que as mulheres e os homens negros sofrem no nosso país todos os dias. Os negros, apesar de nascerem num país como o nosso, eles aprendem desde criança qual é o seu lugar. Eles aprendem qual é o posicionamento da sua cabeça, que é para baixo. Eu me lembro de uma companheira negra que chegou a dizer que ela não trabalhando no subsolo, ela não sabia nem quantos andares tinha para cima, porque ela sempre estava acostumada a olhar para baixo, para limpar o chão. Esse é o lugar que os negros
a que é destinado aos negros no nosso país, companheiros. Eles aprendem desde criança a andar de cabeça baixa, a serem humilhados, a tomarem enquadro da polícia. E são inúmeros os casos, até os dias de hoje, de crianças que, na escola, acabam contando para um amiguinho ou para o outro que tomam banho de cândida, para ver se conseguem tirar um pouco dessa cor que historicamente no nosso país foi associada à opressão, à miséria, à exploração, ao trabalho forçado, à violência, à tortura, a tudo isso que eles sofreram durante séculos no nosso país. No nosso país, pessoal, a burguesia ela tenta transmitir a ideia de que nós vivemos uma democracia racial, de que não existe mais racismo, de que nós somos todos iguais, para ocultar, para naturalizar a realidade que é que os negros eles são tratados todos os dias na vida real como inferiores aos outros. Isso se expressa nas chacinas policiais. Nós vivemos num país onde a polícia é uma das polícias mais assassinas do mundo. Só aqui no Brasil são 28 mil mortes de negros feitas pela polícia todos os anos, companheiros. Todos os anos. E é por causa dessa ideologia maldita que justamente quem sai ganhando são os capitalistas. Porque dividem a nossa classe e ao naturalizar que os negros valem menos, que os negros são inferiores, naturalizam que os negros estejam nos postos de trabalho mais precários, que as mulheres negras recebam 60% a menos do que o salário dos homens brancos, de que um homem negro, mesmo fazendo a mesma função que um trabalhador branco, receba 30% a 40% a menos, que sejam os negros os maiores índices de analfabeto, de desemprego, que sejam os primeiros que vão pagar com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência. Isso é naturalizado por conta de uma coisa chamada racismo. Ou seja, essa forma de opressão contra nós negros serve a que se aprofunde a exploração capitalista no nosso país, pessoal. E é por isso que nós queremos fazer como parte da nossa campanha, como parte das nossas candidaturas, colocar com muita força a necessidade de que nós, de uma vez por todas, batalhemos nos locais de trabalho e que os sindicatos, em primeiro lugar, se movam para colocar de pé uma campanha pela igualdade salarial entre negros e brancos, pela igualdade salarial entre efetivos e terceirizados, entre homens e mulheres, como parte de uma luta pela efetivação de cada um desses companheiros. Queremos denunciar, como parte da nossa campanha, as chacinas policiais, inclusive exigindo nesse momento, em primeiro lugar, já depois de 6 meses de uma execução bárbara de uma parlamentar negra de esquerda no Rio de Janeiro, chamada Marielle Franco, que permanece impune frente ao escândalo nacional que é por denunciar a intervenção federal, por denunciar o papel assassino da polícia, tomar mais de 4 balas na cabeça. E essa é a realidade que os negros vivem no nosso país, companheiros. Então as nossas candidaturas têm que estar a serviço de dizer basta de assassinatos da polícia, basta de racismo. Exigir uma investigação independente para que seja punido os assassinos da Marielle e pelo fim imediato da intervenção federal no Rio de Janeiro. Isso é parte de uma das nossas batalhas. Ao mesmo tempo, os negros no nosso país, apesar de tanta brutalidade, eles foram em todos os momentos parte da linha de frente, pessoal. Linha de frente de todos os processos mais profundos da luta de classes no Brasil, nos Estados Unidos, no continente africano, no Haiti. Os negros eram conhecidos. Estava lendo essa semana um relato de um general do exército dizendo que esse tipo de soldados, que eram os negros, tinham um defeito que era, ao se prometer para eles e eles vislumbrarem a possibilidade da liberdade, serem, mesmo no campo de batalha, aqueles guerreiros mais abnegados e imparáveis que não se conseguia deter. Essa energia que os negros demonstraram em cada um desses momentos, companheiros, nós queremos que contamine o conjunto da classe trabalhadora.
que eletrize o conjunto da classe trabalhadora, que tem como parte da sua história a história da luta dos quilombos, a história de guerreiras como Dandara, como Zacimba Gaba, como Aqualtune Palmares, como várias dessas guerreiras que no nosso país não aceitaram de maneira dócil nunca a opressão da escravidão, a opressão racista, e foram parte da linha de frente dos processos mais importantes da luta de classe no nosso país. Internacionalmente não é diferente. Nos Estados Unidos, no Haiti, os negros que eram escravizados, oprimidos, brutalizados, ergueram no Haiti a primeira revolução negra vitoriosa da história da humanidade, fazendo com que aqueles que eram tratados pior do que objetos se transformassem nos heróis do país, acabando com a dominação da França, libertando os negros da escravidão e sendo o primeiro país do mundo a conceder, inclusive, a arrancar um direito que país nenhum do mundo tinha concedido às mulheres, que era o direito ao divórcio. Isso é parte da nossa história, companheiros. Isso é parte da nossa luta, e nós queremos que essas candidaturas, elas ecoem, elas façam reverberar a energia e a força da fúria negra que em vários momentos se levantou contra a opressão no nosso país. Por outro lado, como disse a Diana, seria um engano a gente achar que os negros poderiam conquistar a igualdade em uma sociedade baseada na exploração, baseada na desigualdade. Por isso toda essa energia da identidade negra, inclusive, que hoje incomoda muitos racistas no nosso país, que vem se expressando na juventude, levantando o seu black, fazendo o seu rap, fazendo o seu funk, recuperando a história, inclusive, de resistência que sempre teve o samba. A gente quer que essa identidade negra, que essa energia, ela possa entrar profundamente nos locais de trabalho, unificando as fileiras da nossa classe entre trabalhadores negros e brancos, homens e mulheres, para que a partir daí a gente possa botar de joelhos a burguesia e o governo, que castigam e oprimem os dois. E por último, companheiros, para encerrar, como eu disse, as nossas candidaturas aqui, elas estão a serviço de fortalecer a nossa luta. Isso significa que nós estamos querendo dizer a cada uma das pessoas que estão aqui, aquelas que a gente pretende chegar como parte da campanha, de que nós não acreditamos e nós não vamos iludir os trabalhadores de que votando em alguém, isso vai resolver os nossos problemas. Nós queremos que essas candidaturas e a luta dentro de um campo, que é um campo da burguesia, ela se coloque a serviço de fortalecer a luta fora do parlamento. Para isso nós tomamos como exemplo e nos apoiamos em exemplos de camaradas que, como nós, aqui no nosso país vizinho, na Argentina, são camaradas da nossa organização irmã, chamada Partido dos Trabalhadores Socialistas, buscam fazer exatamente isso, que é colocar os seus mandatos, as suas candidaturas, a serviço de fortalecer as lutas operárias, fazendo da tribuna parlamentar um ponto de apoio para fortalecer a luta de várias categorias que estão lutando também na Argentina contra as reformas, contra os ataques do governo. Por isso aqui no Brasil a gente toma como exemplos a história dos parlamentares revolucionários que já existiram durante o século XX, e agora, companheiros como a Miriam Bregman, como Nicolás Del Canho, como Alejandro Vilca, como Raul Godoy, que na Argentina vem dando um grande exemplo de como se faz um parlamentarismo revolucionário, defendendo um programa de independência de classe e de ruptura com o capitalismo. Nós queremos fazer um chamado aqui, pessoal, mais do que um chamado, a levar os panfletos para casa, para os locais de trabalho, para as escolas, um chamado à organização, um chamado à militância dos trabalhadores, porque é a partir daí que a gente pode dar uma resposta para a burguesia e para a classe dominante aqui no nosso país. Tá? Então, não vou me estender mais, porque já falei bastante. Queria chamar todo mundo depois a se confraternizar. Nós vamos ter o samba dos companheiros aqui do Grupo Raça Brasileira e do Quilombo Vermelho. Agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, que pôde passar um pedaço, ou, se possível, toda a tarde,
aqui junto com a gente e queria repetir esse chamado. Vão ter os materiais que a gente vai deixar para o pessoal. Essa é uma campanha, companheiros, que eu queria deixar claro também, uma campanha que justamente por tudo isso que nós dissemos, é uma campanha militante, independente, que não tem financiamento de nenhum centavo de partidos burgueses, nem esses partidos da ordem, nem o do governo, e nós contamos e temos orgulho de poder contar apenas e exclusivamente com a força militante dos trabalhadores, da juventude, das mulheres, dos negros e LGBTs que estão presentes aqui, para levar essas ideias o mais longe possível. No que depender da gente, a burguesia pode tremer, porque apesar de estar nascendo uma pequena semente, nós temos certeza de que a perspectiva nossa de futuro é a única a que pode ser uma ameaça efetiva a essa sociedade de exploração e de opressão que nós vivemos. Então, obrigado aí, pessoal. Esperamos que todo mundo ajude na campanha e vamos terminar a atividade aí fazendo um sambão agora.